Olá pessoal, estamos de volta e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre as minhas últimas leituras de 2024. Não sei se vocês conseguem perceber, eu tô com a voz bem fragilizada, eu peguei uma virose, não consegui gravar o vídeo de domingo, por isso não tivemos vídeo no domingo, porque eu fiquei sem voz e tossindo muito. Eu não conseguia falar uma palavra sem tossir. Mas já tá tudo bem, já me mediquei, já procurei resolver todas essas questões da melhor forma e tal. Ainda tô, né, com a minha voz bem fragilizada, como vocês estão vendo aí, o nariz, tô bem afônica, mas tá tudo bem, tá, gente? É porque a viração de tempo, ela já é uma história minha antiga. Virou o tempo, a garganta inflama, a virose, alguma virose me ataca e eu fico bem debilitada, mas já tá tudo ok, já tomei as medidas cabíveis, tá tudo bem. E aí eu tô aqui nessa véspera de Natal para conversar com vocês, inclusive Feliz Natal para todos vocês, tenham ótimas festas, muito obrigada pela companhia de todos aqui em 2024, para quem esteve aí comigo o ano todo, curtiu, comentou, se inscreveu, compartilhou, aos novos inscritos, muito bem-vindos. Muito obrigada a todo mundo que comprou usando os meus links. Se você não quer comprar livros, mas quer apoiar o canal, clica no meu link geral da Amazon, aí você compra o que você quiser. Continua apoiando o canal e fica aqui desde já o meu muito obrigada. Bom, gente, ainda temos muito o que conversar sobre 2024, porque a gente vai falar sobre os livros abandonados, que não foram poucos. Vamos conversar sobre os livros favoritos, mas hoje eu quero conversar com vocês sobre as minhas últimas leituras. As leituras concluídas aí, que foram meses, assim, os últimos 2 meses, 1 mês e meio mais ou menos. 1 mês e meio mais ou menos. Foi bem trabalhoso, até porque eu tive, no meio dessas viroses aí, viração de tempo, eu fiquei com os olhos bem irritados, porque a rinite ataca o nariz, ataca os olhos, e eu fiquei com dificuldade de ler, e acabei atrasando as minhas leituras, né, essas crises todas aí de viroses, rinites, alergias, né, vocês estão vendo que tá complicado. Então tenham paciência. Se por acaso o trânsito nos atrapalhar, né, teremos cortes nesse vídeo ou os erros de gravação. Fiquem comigo até o final para saber o resultado disso tudo. Vamos lá, gente. Vamos começar por um livro que estava na minha meta de leitura, mas eu deixei para depois, eu vou explicar para vocês. Da Svetlana Alexievich, As Últimas Testemunhas. Crianças na Segunda Guerra Mundial. Gente, é um livro que conta especificamente a experiência, os horrores que as crianças vivenciaram na Segunda Guerra Mundial. São 271 páginas. É um livro onde essas crianças sobreviveram, se tornaram adultos, traumatizados, com suas memórias horríveis, e elas resolveram compartilhar conosco o que elas viveram. Então, muitas delas acabam resgatando suas memórias e relatando suas histórias daquele jeito simples, né, ali da infância, como de fato elas conseguem transferir para nós, transmitir aquela emoção, aquela criança que sofreu, que viveu aquilo tudo. Eu tô aqui por volta das 20, 30 páginas, eu já parei, eu não tive estrutura para continuar essa leitura e eu parei por isso, gente. Não é que o livro é ruim, gente, a Svetlana, ela é autora de A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, vou deixar aqui para vocês, a gente tem vídeo no canal. Ela é autora de As Vozes de Chernobyl, deixar a capinha aqui também para vocês, e ela é uma autora incrível, ela é Nobel de Literatura de 2015, e a escrita dela é muito boa, mas a temática em si é que me fez mal. Eu não tive estrutura para continuar. Em algum momento, quando eu me sentir melhor, apta, eu vou retomar essa leitura, tá, gente? O próximo livro é de um autor que eu já tive inúmeros problemas com ele, mas não desistirei, tá, gente? Eu ainda vou tentar ler algum outro livro desse autor, porque eu quero favoritar, nem que seja um livro dele, mas tem que ser de verdade. E ainda não foi desta vez. José Saramago, A Viagem do Elefante. Eu já abandonei 2 livros dele, Memorial do Convento, As Intermitências da Morte, eu abandonei também. E aí eu li A Bagagem do Viajante, é um livro de crônicas, eu acho
uma excelente porta de entrada para quem não conhece a escrita de Saramago, porque eu gostei desse livrinho. Não é incrível, maravilhoso, mas eu li, não abandonei. É um livro que me foi palatar. E aqui na Viagem do Elefante, que eu concluí, também está no vídeo de metas oficiais para 2025, inclusive se você não assistiu esse vídeo, deixarei linkado aqui embaixo, nós temos um fato histórico do século XVI, nós estamos aí ali em 1551, quando o rei João III de Portugal decide presentear o arquiduque Maximiliano II da Áustria com um elefante chamado Salomão. E eles vão, nessa jornada épica, uma caravana, atravessar desde Lisboa até Viena, toda a Europa, uma comitiva para levar esse elefante de presente para esse arquiduque, já que o rei João e a sua esposa, eles acharam assim que o nosso presente não foi muito bom, então vamos mandar um elefante de presente. Imagina que você der um presente para alguém e de repente você acha assim, meu presente não foi muito bom, vou mandar um elefante para essa pessoa. Pois é, foi o que eles fizeram. Então, nós vamos acompanhar aqui essa trajetória e dentro desse meio tempo aqui, toda essa temática, que é um fato histórico, de fato, nós vamos ter aí um registro disso, isso aconteceu de verdade, nós vamos ter aqui o Saramago explorando, além dessas questões literais, né, a dificuldade da viagem, porque eles vão atravessar a Europa com um elefante, então vocês imaginem comida para esse bichão enorme, água. Imagine todos os transtornos, né, de se transportar um elefante, né, dia, noite, chuva com sol, enfim, né, a gente já pode imaginar aí todas essas questões logísticas. O Saramago vai explorar aqui essas questões das interações humanas. Então, nesse ponto de vista, é um livro muito interessante, porque os percalços, toda a questão da politicagem humana, da manipulação, né? Um querendo ser melhor que o outro, um querendo mostrar mais serviço que o outro, indiferença, omissão, inveja. Nossa, fulano está encarregado da viagem. Eu não vou fazer isso porque fulano vai ficar se sentindo, o mérito vai ser dele. Então a gente vai ter todas essas picuinhas ali das relações humanas. Mas na minha opinião, e tem aí um outro ponto interessante, porque aí o Saramago ele vai explorar as questões internas, né, dos personagens em si, como cada um está tendo a sua experiência ali naquela viagem, né, a perspectiva humana de cada um. E aí ele vai explorar as questões da própria jornada humana, da vida, com suas surpresas, com suas decepções. Eu gostei do livro, mas eu acho, gente, que nós poderíamos ter aí pelo menos 100 páginas a menos. Nós temos aqui um livro de 260 páginas, que eu acho que poderia ter 160, 180 no máximo, porque em alguns momentos o Saramago ele é meio prolixo, eu acho que ele traz muitas descrições, ele explica coisas que não fazem diferença para a narrativa. É um livro bom, mas eu só não dou 4, 5 estrelas aí por isso. 100 páginas a menos seria suficiente. Nesse livro, gente, da Viagem do Elefante, a gente tem aqui o Salomão, né, o elefante, como símbolo de resistência, o símbolo do absurdo humano, né? O que o ser humano com poder não é capaz de fazer com a existência de outro ser humano. Porque a gente está falando de um bicho, de um animal, mas ele é um ser vivente que vai sofrer todo o estresse dessa viagem por conta de decisões arbitrárias de quem está no poder, né? Não está se preocupando com a subsistência de outrem. E a gente tem aqui um final triste, tá, gente? Que o final me surpreendeu, é um final triste. Então eu dou aí 100 páginas a mais. Não, eu acho que não é quesito suficiente para tirar estrelas. Então nós vamos dar aí 4 estrelas. Eu não vou favoritar o livro, né? 5 estrelas, favoritadíssimo, não. Nós daremos aí 4 estrelas para esse livro, porque nós temos aí muitas questões importantes, como a questão de classes, as classes sociais, a condição humana,
os labirintos da alma, modos de pensar diferentes, sabe? As motivações humanas, fora que a narrativa, ela, em alguns momentos, ela é bem humorada. Você consegue rir, achar engraçado alguns momentos aqui da narrativa. Então, acho que o único ponto que me pegou aqui foram as descrições excessivas. 100 páginas a menos, e esse livro seria um livro favoritado. Essa é a minha opinião, gente. Por favor, se você leu, se você achou diferente, por favor, comenta aqui pra mim, deixa aqui pra mim nos comentários. O próximo livro, gente, que eu estou relendo alguns trechos, é um livro, assim, que me deu alguns nós, não por ser ruim, mas pela forma como o autor está explorando aqui as temáticas. É um livro que faz jus àquela famosa frase, nunca diga nunca, do Jordan Peterson, 12 regras para a vida, um antídoto para o caos, um dos pensadores mais importantes a surgir no cenário mundial em muitos anos. Nós temos aqui um livro de autoajuda, 12 regras para a vida. Mas o autor vai me surpreender aqui, gente, ele me surpreendeu. Nunca diga nunca, né? Porque eu falei pra vocês que eu não leria autoajuda, não sei o quê. Gente, isso aqui é um livro único, tá? Isso aqui é um livro diferente, um livro interessantíssimo. Nós temos aqui... Vou tirar o índice, tá, gente? De índice, notas. Vou pegar aqui só o texto bruto, 380 páginas. Nós temos aqui de texto bruto, 380 páginas. E o Jordan vai conversar com a gente sobre as questões psicológicas, as questões da alma. Só que ele vai trazer uns exemplos bem inusitados. Porque ele vai trazer pra gente experiências do seu consultório, pessoas que ele atendeu, pontos interessantes ali de psicólogos e psicanalistas, falácias, né, de alguns profissionais que seguem algumas métricas para facilitar o serviço em detrimento do seu paciente. Então eu achei isso aqui muito interessante. Ele vai conversar com a gente sobre as questões da vida dos animais, como os animais interagem, como os animais agem, essa questão animal, o mundo animal, o reino animal, a hierarquia do mundo animal. Gente, eu achei isso aqui muito interessante, como alguns animais interagem, como eles funcionam, essa questão da hierarquia, da divisão ali dos espaços. E ele vai trazer para nós textos bíblicos. Gente, eu achei isso aqui incrível. Ele vai trazer para nós textos bíblicos, lá desde Gênesis, ele vai passear por alguns textos bíblicos, mostrando pra gente, porque a gente lê a Bíblia, e aí a gente vai ali na questão espiritual do texto, né? E ele vai abarcar todas as questões emocionais, psicológicas, sabe? Mergulhando ali nos caminhos da neurociência, mas de forma muito simples. Gente, a escrita dele, ela é muito clara, ela é muito fluida, você não tem dificuldade de ler, sabe? Ele não escreve de uma forma complicada. Qualquer pessoa que não entende nada do assunto que ele vai trazer aqui, neurociência, psicologia, mundo animal, não, você vai entender tudo que ele está falando, porque ele escreve de forma muito simplificada, muito prática, muito fluida. E eu digo para vocês que eu indico demais para vocês esse livro aqui. Eu estou relendo, tá, gente? Alguns trechos aqui eu estou relendo. É um livro que eu digo para vocês 5 estrelas. Tá aí. Esse livro aqui me ganhou. Não sei se ele vai entrar na lista dos top 10 do ano, mas ele me ganhou. É um livro que me conquistou. É um livro que vale a pena a leitura. E é um livro assim que para você ler sem pressa. Ler, refletir, reler alguns trechos, marquei muita coisa, ainda estou marcando muita coisa. Esse livro aqui fala sobre questões de você estar disposto a aprender, sabe? Ninguém nunca sabe tudo, se coloca no lugar do outro. Só que ele traz os exemplos assim, bem fora da caixa, bem diferentes de tudo que eu já vi, que eu já ouvi, e eu digo para vocês, vale muito a pena a leitura. Eu indico muitíssimo Jordan Peterson, autoajuda, nunca diga nunca. Gente, me surpreendeu. Agora eu vou trazer para vocês aqui um outro livro que foi uma surra, porque eu tentei escapar das últimas testemunhas
e resolvi seguir a indicação de vocês e peguei para ler Os Fornos de Hitler. Gente, eu não sei se eu gravo um vídeo só para esse livro ou eu vou falar só dele, que eu não sei ainda, mas eu digo para vocês que livro pesado, incrível e diferente. Nós temos aqui a nossa personagem principal, a Olga Landrell, e olha, ela vai conversar com a gente sobre as suas memórias. Ela conversa conosco de forma direta. Se salvo engano, aqui na maioria das vezes ela conversa em primeira pessoa, é uma narrativa em primeira pessoa. E nós temos aqui uma... Eu ainda não tinha me deparado com uma sobrevivente traumatizada. Ela carrega um trauma, uma culpa, como se a culpa fosse dela, mas ela carrega consigo uma culpa acerca do que aconteceu com a família dela. E ela vai trazer pra gente aqui horrores da Segunda Guerra Mundial, especificamente sobre os fornos, os crematórios. Eu nunca tinha lido nada sobre isso. Vocês me indicaram esse livro. Muito obrigada pela indicação. 5 estrelas, favoritadíssimo. Mas eu digo para vocês, que livro pesado. Pesadíssimo. Nós temos aqui as questões das relações humanas, as memórias de antes do campo. Nós temos aqui a luta diária para sobreviver e gente, tem um episódio aqui, nós temos alguns episódios aqui que eu nunca li em livro nenhum. Pesado demais, gente, porém muito importante, muito bom. Muito obrigada pela indicação de vocês. Os Fornos de Hitler é um dos livros assim que eu indico muito. Acho que deveria ser leitura obrigatória nas escolas a partir de determinada idade, porque não é um livro para qualquer idade, nem para qualquer pessoa, mas eu acho que deveria ser leitura obrigatória das universidades. As pessoas deveriam ler esse livro, as pessoas aí que estão se formando, as pessoas que estão se encaminhando para posições importantes dentro do âmbito da sociedade, elas deveriam ler esse livro, porque esse livro fala muito sobre as questões da responsabilidade das pessoas que estão no poder. É um livro da Segunda Guerra Mundial, mas é um livro especial, único, diferente. Eu ainda não sei se vou gravar alguma coisa específica só sobre esse livro, gente, não sei. Igualmente sobre esse livro aqui que eu vou falar com vocês. Gente, tá na meta para 2024, vou deixar esse vídeo aqui embaixo, caso você não tenha assistido. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Gente, esse livro, ele deu ele embolou a corda inteira na minha cabeça. Foram muitos nós, porque é demais, é um livro incrível, favoritadíssimo, 5 estrelas, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Eu vou resumir para vocês com a seguinte descrição. Se você é cristão, você precisa ler esse livro. Se você está afastado da igreja, você precisa ler esse livro. Se você nunca pertenceu a igreja nenhuma, você precisa ler esse livro. Se você acredita no mundo espiritual, eu não sou de igreja nenhuma, Elisama, mas eu acredito nessa coisa aí do mundo espiritual. Bem, mal, Deus, diabo, eu acredito que isso aí existe. Acredita? Então lê isso aqui. Porque a gente vai... Ele vai criar uma história incrível. Nós temos aqui o Vermelindo, o querido Vermelindo. Vermelindo é o sobrinho do tio, o Maldonado. E o Vermelindo, ele está sendo ensinado, treinado. Como que ele vai fazer para atrapalhar o ser humano? Como é que o ser humano poderá ser prejudicado e afastado de Deus, né, de uma forma que ele não perceba que ele está sendo prejudicado, que ele está sendo boicotado, enfim, gente, tá aqui um outro livro que eu não sei se eu gravo um vídeo só para ele, eu ainda não sei, mas o tio Maldonado está, através de cartas, ensinando o seu sobrinho Vermelindo como é que ele deve trabalhar, como é que ele deve fazer, quais são as táticas, as estratégias para prejudicar o ser humano, sem que o ser humano perceba que está sendo prejudicado por hostes espirituais.
que o lado do mal está trabalhando para prejudicar o ser humano, enganar o ser humano e afastar o ser humano do lado do bem, ou seja, de Deus. Gente, se você acredita no mundo espiritual, lê isso aqui. 5 estrelas, favoritadíssimo. Eu ainda estou pensando se eu vou gravar vídeos específicos sobre esses livros. Eu não sei, tá, gente, o que eu vou fazer, mas eu digo pra vocês. Favoritadíssimo. 5 estrelas. Gente, leia Cartas do Diabo, seu aprendiz. Eu rabisquei o meu livro inteiro. Eu vou reler esse livro, porque esse livro, pra quem já sabe, ele reforça o que você já sabe. Para quem não tem muito conhecimento sobre essas questões de batalha espiritual, por exemplo, para quem acredita, ele vai abrir os olhos, vai abrir um leque para você, fora que você vai entender muita coisa, muitos episódios da própria vida. Enfim, gente, é um livro maravilhoso. É o segundo livro do Lewis esse ano que eu leio, que é o favorito. Eu não sei, gente. Conta pra mim se vocês querem vídeos específicos. Só se vocês assistirem, gente. Se vocês forem assistir, eu gravo. Porque depois a gente vai conversar sobre isso. O algoritmo é cruel, tá, gente? Pra vídeos pouco assistidos. O algoritmo pune os criadores de conteúdo. Por isso que a maioria dos criadores aí, eu não sei se vocês já observaram, eles estão evitando gravar vídeos de resenha. Porque o algoritmo tá muito cruel com a gente. Mas enfim, gente, é isso por hoje só. Contem pra mim o que vocês já leram, se vocês já leram algum desses livros. Feliz Natal pra todo mundo. Se a gente não se encontrar, feliz Ano Novo. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Muito obrigado por assistir. Até 2025, até o próximo vídeo. E viva a vida!